Oi, galera! Tudo bem? Ué, cadê a Pro? Calma, a Pro tá aqui. É que a nossa aula hoje é um pouquinho diferente. A nossa aula hoje é por aqui, galera. Vocês não vão me ver, mas vocês vão me ouvir, beleza? E a nossa aulinha de hoje é sobre português. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os parágrafos, como e quando que a gente deve utilizar os parágrafos, que é aquele espacinho que a gente deixa logo depois da margem. Quando a gente vai começar um texto, a gente deixa um espaçamento. E a gente combinou lá na sala que esse espaçamento tem que ser do tamanho de um dedinho. Você encosta o seu dedo, aquele seu dedinho fura-bolo lá, sabe? O indicador, você encosta o seu dedinho na margem e deixa aquele espacinho para você começar a escrever. Mas durante a nossa aulinha de hoje vai ficar bem mais claro. Vamos lá então? A Pro começa a nossa aula de hoje contando uma lenda para vocês, a lenda da Vitória Régia, uma linda moça chamada Nayá. Vamos ver o que aconteceu com ela? Conta esta lenda que no começo do mundo a lua era um deus que sempre se escondia por trás das serras para olhar as jovens mais lindas das aldeias indígenas. E quando a lua se enamorava de alguma, transformava a jovem em estrela para ficar perto dela. Uma jovem guerreira chamada Nayá, muito linda, apaixonou-se pela lua e sonhava em ir com ela para o céu. Todas as noites, enquanto seu povo dormia, Nayá subia as colinas esperando pela lua, na esperança de virar estrela e seguir com ela para o céu. Em uma linda e iluminada noite, Nayá viu o reflexo da lua no lago e ficou encantada com aquele brilho. Nayá jogou-se no lago e nunca mais voltou. A lua, impressionada com o ocorrido, resolveu transformar aquela jovem em uma estrela diferente. Nayá virou uma linda Vitória Régia, a estrela das águas, uma planta que flutua nos rios da Amazônia, cujas flores são brancas durante a noite e tornam-se rosadas com o nascer do dia. Lindo, né, amigos? Pois então, olhem só como é a Vitória Régia. E vou dar um spoiler aqui, ó. A gente vai ver essa imagem da Vitória Régia na nossa aulinha de Ciências Naturais, logo mais ali na frente, galera. Olha que coincidência. Sobre o texto da lenda da Vitória Régia, a gente vai fazer as nossas atividades hoje, tanto lá no livro, como aqui também. A Pro vai utilizar o texto para poder explicar um pouquinho sobre parágrafo. Galera, a Pro já disse que parágrafo é aquele espacinho que a gente deixa lá no comecinho da linha, né? Olhando este texto, a lenda da Vitória Régia, que ele está todinho aqui, todo aquele texto que a Pro leu, ele está aqui. Será que você consegue descobrir quantos parágrafos tem na lenda da Vitória Régia? Vou dar um tempinho para você pensar. Tic-toc, 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 tic-toc. Trim! Tempo esgotado, valendo R$1 milhão. Vamos ver quem acertou? Me ajudem a contar. Vamos ver quantos parágrafos tem a lenda da Vitória Régia. 1, 2, 3... 4! Acertou quem disse que tinham 4 parágrafos. Observem que essas bolinhas laranjas que a Pro colocou ali, estão ali para marcar o parágrafo, que é o espacinho que a gente tem que deixar antes de começar um textinho, antes de começar a escrever. A gente coloca esse parágrafo ali, para o texto ficar mais organizado. E uma coisa bem importante, galera, cada parágrafo conta uma parte da história. Então, a gente pode, de repente, dividir um texto em apenas 3 parágrafos, se for um texto curto, porque a gente pode, no primeiro parágrafo, falar sobre os personagens e aonde que está acontecendo a história. No segundo parágrafo, a gente pode contar o fato
que está acontecendo na história, e o terceiro parágrafo a gente finaliza, a gente conta a conclusão, como que foi o final daquela história. Mas existem histórias que têm 7, 8, 9, 10 parágrafos. Aí vai depender do desenrolar da história, do tamanho de informações que a história nos passa. Essa lenda da Vitória Régia, ela tem apenas 4 parágrafos. Lá no primeiro parágrafo conta quem era ela, né? Aonde que tudo começou. No segundo parágrafo conta o que ela fazia enquanto o povo dela dormia, o que ela queria. Lá no terceiro parágrafo conta a arte que ela fez, né? Se jogou no lago. E o quarto parágrafo conta o resultado final, que ela acabou virando a estrela das águas. Então, este texto tem 4 parágrafos. Beleza, amores? Parágrafo. A cada conjunto de palavras ou frases escritas dentro de um texto, damos o nome de parágrafo. Ele se inicia sempre com o recuo da margem da folha e encerra-se com um sinal de pontuação. Lembra? Não pode esquecer a pontuação no final de uma frase. Vale lembrar que toda frase inicia-se com letra maiúscula. Veja, vamos ver se a Pro vai deixar mais claro um pouquinho para vocês. Aqui a gente tem as linhas do caderno. Essa daqui nós vamos dizer que é a margem. Há cadernos que a margem é azul, há cadernos que a margem é vermelha, há cadernos que a margem é um laranja bem clarinho mesmo, mas ainda há cadernos que não tem essa margem, tem só as linhas, mas daí a gente imagina que ali onde inicia a linha é onde inicia a margem. Mas nessa folhinha da Pro tem a margem. Então, a Pro vai colocar um parágrafo da história da lenda da Vitória Régia, mas para vocês prestarem atenção no espaçamento que a Pro deixou. Olhem lá, ó, a Pro escolheu esse parágrafo aqui, ó. Uma jovem guerreira chamada Nayá, muito linda, apaixonou-se pela lua e sonhava em ir com ela para o céu. Percebam que a Pro deixou um espacinho, né? Olha só, a Pro deixou um espacinho ali, que é o parágrafo. Entendeu, amores? Entendeu? Então, vamos às atividades do dia, então. Vamos trabalhar, vamos ver o que tem pra gente fazer hoje. As nossas atividades hoje serão nas páginas 75 a 80. E as atividades estão relacionadas à utilização do parágrafo e também interpretação textual. Então, vai ter alguns textinhos ali, algumas estrofes, alguns trechos, alguns parágrafos para vocês ler e poder responder. Beleza, galera? Atenção à página 80. Muita atenção à última página da atividade. Ler os parágrafos com atenção e tentar organizá-los na ordem correta, pois estão fora de ordem. Galera, agora é hora de brincar de detetive. Tem um textinho lá, ele tá dividido em 4 parágrafos, mas ele tá com a ordem fora do contexto, tá diferente, não tá certinho não. Então vocês vão ter que ver qual é a ordem exata e para isso você deve numerar ao lado de cada parágrafo qual é a sua posição correta, primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Então você vai ler lá o primeiro parágrafo que está no seu livro e você vai tentar lembrar, porque você já vai ter lido aquela história em algum lugar. Olha a dica. Você vai tentar descobrir se aquele parágrafo, será que aquele ali é o primeiro da história? Será que esse parágrafo que eu tô lendo é o segundo da história? Ah, não, é o último. Então, você vai colocar lá do lado do parágrafo qual é a posição dele dentro do texto. Ele corresponde ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ou ao quarto parágrafo. Depois que você já organizou a bagunça, você já sabe a ordem correta do texto, aí vem a parte do registro. Por fim, você deve reescrever, lembra? Reescrever quer dizer escrever de novo o texto na ordem correta no seu caderno. Aí lá no seu caderninho, galera, você vai escrever esse texto, que agora você já sabe qual é a ordem correta,
você vai escrever ele no seu texto, obedecendo a ordem correta. Qual é o primeiro parágrafo, qual é o segundo parágrafo, qual é o terceiro e qual é o quarto. Lembrem-se de colocar a data de hoje. Que dia que é hoje, galera? Quem é que sabe que dia que é hoje? Dia 27 de março. Coloca a data de hoje, depois da última coisa que você fez, deixa uma linha em branco, coloca a data e escreve o seu texto. E não esqueça dos parágrafos, galera. Não adianta a gente ouvir uma aula inteirinha da Pro sobre parágrafo, a gente fazer várias atividades sobre parágrafos e na hora de escrever o texto, você escrever ele sem parágrafo. Vai estar certo ou vai estar errado? Acho que não vai estar certo não, né, gente? Vai estar meio equivocado a atividade de vocês. Então, precisa colocar os textos com os parágrafos corretos e tem que fazer aquele espaçamento no início. Certo, galera? A aula de hoje terminou. Beijo da Pro. Tchau, tchau.